Bom dia. O tema da aula seria a criação da identidade social. Aqui, o título da aula, tá? Criação da identidade social. Sou o professor Wender. Vocês já me conhecem, né? Bom, a questão que eu vou começar trazendo para vocês é a seguinte: quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Essa pergunta, ela, apesar de ser uma pergunta um tanto quanto antiga, já bem conhecida, todo mundo sabe mais ou menos, ou tem uma ideia mais ou menos do que se trata, ela é uma pergunta filosófica. Por quê? Porque ela vai trazer dois pontos de vista dentro da perspectiva religiosa e da perspectiva do criacionismo, evolução e criação, como já conhecemos. Essas duas ideias, elas trazem à mente a ideia da criação de uma identidade. Alguém ou algo, um ovo, tornou-se uma galinha. O ovo veio a ter uma identidade. Ele virou uma galinha. Já é a criação de uma identidade. Mas se pararmos para pensar só um pouquinho, essa ideia de que o ovo virou uma galinha, ela passa pela perspectiva de naturalização, de natureza, de ideia, de quem é o que. E essa ideia natural ou biológica de que o ovo é uma galinha, ela também é bem conhecida dentro de várias perspectivas. Tem um pequeno vídeo aqui para a gente assistir. Vou passar para vocês agora, que é esse vídeo. Deixa eu colocar na tela.
esse vídeo responde a questão. O ovo veio primeiro, mas dentro da natureza humana, de nós como seres humanos, a formação da nossa sociedade e, consequentemente, da nossa sociedade vai passar biologicamente pelos nossos pais, por aqueles que são responsáveis por nós, que nos deram ou nos formaram o que nós somos. A sociedade é uma criação humana. Essa questão da sociedade ser uma criação humana, ela passa além do instinto de preservação da espécie e manutenção da vida. Os seres humanos se organizaram ao longo da história por fatores também subjetivos, como, por exemplo, afinidade, gosto, semelhança, entre outros. As teorias clássicas da sociologia apontam ainda a criação da sociedade como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de conduta, moral, ética, etc. Em instituições bem definidas, família, trabalho, escola, igreja, etc. Em suma, a sociedade e os seres humanos estão intrinsecamente conectados. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que simplesmente nós vivemos em sociedade não porque somos obrigados a viver em sociedade, e não porque a sociedade é algo natural. Ela não é natural. Ela não faz parte da nossa natureza. A sociedade, ela foi criada a partir da ideia de que nós precisamos fazer parte de grupos sociais. Aristóteles diz que o homem é, por natureza, um animal social. Isso significa que a nossa natureza humana faz com que nós possamos criar a sociedade. O filhote de humano nasce com limitações, sem movimentos. Essas limitações impossibilitam sua própria sobrevivência. Se não tiver ajuda de alguém, o filhote de humano, ele continuará sendo um filhotezinho de humano, fraco, frágil e que pode quebrar, estragar a qualquer momento. Muito bem, mas depois que esse filhote de humano cresce, ele torna-se o dono do mundo. Ele cria a sua própria vida, a sua própria existência. Ele domina, ele subjuga os outros seres inferiores. Então, esse ser humano que faz tudo isso, sendo o mais frágil dos animais, ele é você, ele sou eu, somos nós. Isso quer dizer que nós fazemos parte dessa evolução, crescemos como evolução, apesar de sermos os mais frágeis. Quando Aristóteles dizia que o homem é, por natureza, um animal social, ele quer dizer que a nossa natureza humana faz com que nós possamos ir atrás de seres semelhantes a nós. Qual o objetivo? Por que isso acontece? Por que o homem precisa disso? Então vamos tentar explicar de forma biológica. O ser humano precisa desses fatores biológicos porque o ser humano quer, precisa, necessita estar em grupos. E qual é o grupo fundamental, o grupo primordial que o homem tem que estar? Os fatores biológicos são eles que fazem com que o homem sinta a necessidade. Quando eu digo homem, vocês entendem que é o homem e a mulher, tá, do ser vivo, tá? A necessidade da companhia de outros semelhantes, de outros seres iguais a eles. Então, esses são os fatores biológicos. Se, a princípio, isso é o que vai determinar quem você é, os seus fatores biológicos, isso é a formação da sua ideia como família. Aqui está o fator biológico, quer ver ele chegando? Ver se eu consigo trazer para cá. Aqui está o ser humano, uma família, tá? Uma família humana.
essa família humana você pode ver, pode tentar entender aqui, ó. Temos o pai, a mãe, o filho e a criança, filha ou criança menor. E aqui um dos fatores preponderantes para a existência desse grupo, que é o alimento. Outros, nós podemos olhar assim de uma outra perspectiva e dizer que isso não é o alimento, isso aí é o bichinho de estimação deles, mas é o alimento. Nesse contexto passa a ser o alimento. Então nós vamos ter o quê? A formação da família a partir dessa ideia biológica, mãe, pai, filho e e o alimento que vem depois, tá bom? Só que isso tudo são preponderantes, ou são tão importantes assim que nós podemos caracterizar como a força ou o fator mais importante para que exista uma família ou para que se forme uma identidade? Nesse momento, sim. Nesse momento de formação da identidade, o fator biológico, a criação da família, é o mais importante. Ele não é apenas um fator, mas ele é o fator mais importante. Ele é o fator que vai transmitir a ideia de que a família é alguma coisa. Ou não só alguma coisa, né? Que a família é praticamente tudo para esse ser vivo. E aqui está você. Acabou de nascer, é uma criança. E essa criança é dotada de várias coisas, mas o que ela mais tem nesse momento como criança é necessidade de sobreviver. E a sobrevivência, ela vai vir através justamente dessa ideia, dessa simples ideia de que o homem precisa estar em grupo, uma sociedade. Então os fatores biológicos nesse sentido vão determinar quem você é. Então como nós estamos falando da criação da identidade, a primeira criação identitária que o homem tem, que a mulher tem, que o ser humano tem, ela está baseada na sua família, em quem ela é por dentro. Bom, próxima aula nós vamos ter depois, nós vamos continuar nesse assunto, tá? Durante alguns minutinhos, vocês podem ficar com isso aí mesmo. Obrigado, até mais.